Bom dia! Que grupo bom e bonito! É bom demais estar aqui. Eu prefiro estar aqui do que o melhor cemitério do mundo. Não concorda comigo? Amém. Deus é bom demais. Gente, eu não tenho nada a reclamar. Tem pessoas que falam comigo, um pouco reclamando e tudo. Mas é difícil servir o Senhor. Eu falei, é nada. É a maior alegria no mundo servir o Senhor. Quantas pessoas mentiram hoje? Cantamos o hino. Eis-me aqui, Senhor. Envia a mim. Mentiu? Você está pronto para servir o Senhor onde Ele quiser? Eu lembro quando Deus realmente colocou missões no coração da gente. Eu falei, Deus, eu vou onde o Senhor quiser. E tudo, eu quero servir o Senhor. Mas eu queria ir para Canadá, Inglaterra, Austrália e tudo que falava inglês. Para mim, aprender outro idioma. Vocês sabem o que chama uma pessoa que sabe 3 idiomas? Poliglota, não é? 2 idiomas, isso, bilíngue, e uma língua só, americano. Hoje em dia está mudando um pouco, portanto, imigração e tudo, mas para aprender outro idioma, eu falei, Deus, eu não dou conta. Eu nem sabia que um verbo era conjugado até eu cheguei aqui no Brasil. Depois eu mudei para o Centro-Oeste e agora eu sei que não é eu vou, tu vas, ele vai e tudo. Não, é nós vai, nós foi, nós fica e tudo. Mas Deus chamou. E tem coisas que tudo bem, tem coisas que a gente enfrenta, mas não é tão horrível não. Tem bênçãos que vai muito além dos problemas que a gente encontra. Não é verdade? Mas sabe, tem pessoas que ficam tristes nessa vida cristã, porque afastaram-se do Senhor. Talvez aceitaram Cristo, talvez orou para aceitar Cristo, mas foi convencido e não convertido. E aí eles ficam desanimados, querendo limpar a sua vida e não dando conta. Tem outros que realmente se converteu, aceitou Cristo, sabe o que está fazendo e sabe o que está fazendo está errado. Mas eles pensam, como é que eu cheguei nesse ponto? Quando eu aceitei Cristo, eu queria servir o Senhor, eu queria ter uma vida limpa, eu queria fazer tudo certinho. Agora, onde eu estou? Onde é que começou? Quantas pessoas já pelejaram para perder quilos? Tudo bem, tudo bem. Já notou como é que você engordou? Quando eu casei com a dona Suzana, eu pesei 78 quilos. 78. Tudo bem, casamos e depois de pouco tempo eu estava pesando 81 quilos. Mas casei tudo, não engordei não, encocorrei. Depois ficou, quando eu entrei em missões, que ficava viajando para cá, para lá e tudo, sempre comendo, foi para 100, depois foi para 106, depois o mais alto foi 115 quilos. Agora eu não peso isso não. Mas como é? Subiu um pouco. E a gente fez regime para abaixou nem tanto não, mas abaixou um pouco e a gente ficou satisfeito com aquele nível. Depois vai passando o tempo, sobe de novo. Comigo foi 82, não é? Depois foi 85, e sobe um pouco, tudo bem, a gente faz regime, baixa um pouco, sobe de novo. Depois a gente vai acostumando com aquele peso mais elevado, vamos pôr, e cada etapa vira uma coisa normal. E depois a gente fica como eu fiquei, mais de 115 quilos. Gente, a roupa não está acabando, não está me suportando mais e tudo. E francamente tomei opinião e abaixei o peso.
E agora, quando eu chego no 93, opa, eu abaixo de novo. E tudo. Sabe, é assim no pecado. É assim no pecado. A gente começa, talvez no televisor, talvez até a internet. E uma pessoa vai acostumando com aquela visão. Talvez está aceitando mais palavrões do que antes. Talvez está aceitando mais nudez do que antes. Está acostumando no nível diferente do pecado. Eu chamo, quantas pessoas já cozinharam sapo? Não ferveram sapo, não? Como é que você ia cozinhar sapo? Se quiser cozinhar batatinha, alguma coisa, você deixa a água ferver, depois coloca batata e tudo. Fazendo chá, você ferve a água e depois coloca as folhas e tudo, não é? Mas não pode fazer isso com o sapo, não. Se jogar o sapo na água quente, ele pula lá fora, não é verdade? Mas como é que você faz? Você pega aquela panela predileto que você tem, coloca água fria, bem geladinha mesmo, e coloca no baixo, bem baixinho e tudo, e coloca o sapo lá. E aquele sapo vai até nadar de costas, gostar daquela água. Mas a água está começando a esquentar, mas ele não vai sentir até ela estar fervendo e ele morre. Eu sou crente no pecado. Fala, pastor meu, mas como é que sabe? Eu já vi na minha vida, eu já vi na vida de um famoso pregador do Evangelho. Sabe quem foi? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro. Abre nas suas Bíblias em Mateus 26, e vamos ficar em pé, vamos ler só versos 31 a 35. Na verdade, vamos olhando quase o capítulo inteiro, mas só vamos ler para abrir a nossa mensagem, só em Mateus, capítulo 26, começar no verso 31. Eu não sei como os irmãos têm costume. Na minha Bíblia pode ver que eu abro um programa no computador para marcar os parágrafos, porque o Senhor não ensinou por capítulos, Ele ensinou por parágrafos, e nosso parágrafo começa com verso 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante vós para Galileia. Adiante para Galileia, certo? Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos orar. Precioso Pai, eu dou graças ao Senhor, que o Senhor tem tanto misericórdia de nós, como teve de Pedro, ele tomando essa posição enganosamente, acabou negando o Senhor. Pai, nós sabemos que também nós te negamos. Pai, que o Senhor possa nos ensinar para não andar nesse caminho de cair, mas andaremos no caminho para crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, em cujo nome nós te pedimos. Amém? Pode sentar-se.
Aqui nós encontramos a história do Pedro. Como é que ele entrou nesse ponto de negar o Senhor 3 vezes? Deixe-me te perguntar, jovens, nas suas escolas, se você falar com seus colegas de aula, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, eles vão te acreditar ou não? Talvez eles vão rir na sua cara, falam, você andando assim? Oh, lembra aquela piada que você contou ontem? Ah, lembra que você ficou com aquela moça outro dia? Lembra disso? Lembra aquilo? Vai jogando essa no seu rosto. Fala, uai, você é crente? Se você é crente, também eu sou. Se você é crente, também o diabo é. No seu procedimento. Pensa bem, seu testemunho, como você anda, e tudo reflete a sua fé no Senhor Jesus Cristo. É uma coisa que a gente não pode negar. Pedro andava com o Senhor Jesus Cristo por 3 anos, pertinho dele, aprendeu dele, abriu a sua boca várias vezes só para falar besteira também, mas abriu a sua boca às vezes, quando o Senhor falou, também, vós me abandonareis, ele falou o quê? Para onde iremos, Senhor? Tu tens a palavra da vida. Esse foi o Pedro. Mas o Pedro chegou ao ponto de negar o Senhor 3 vezes, antes que o galo cantou. Meus amados, nós temos de sair desse caminho, se estiver. E a Bíblia fala, é interessante, vamos ver o versículo mais tarde, mas em 1 Coríntios fala, aquele que está em pé, pensa que está em pé, seja cuidadoso para não cair como Pedro caiu. Então, como Pedro chegou? Você deve ficar perto do Senhor Jesus Cristo, mas como é que uma pessoa não fique perto? Como é que uma pessoa afaste do Senhor, que deu a salvação de graça a ela e salvou a sua alma? Como é que essa pessoa pode afastar-se do tal bendito Senhor Jesus Cristo? Pedro foi avisado pelo Senhor Jesus Cristo, no verso 31. Mas qual foi a atitude de Pedro? Foi uma atitude de quê? Orgulho! Eu, Senhor, não sabe, eu sou um dos 3 que viu a sua transfiguração. Senhor, não sabe? Até o Senhor ofereceu lavar os meus pés. Eu falei, não, Senhor, eu quero servir, nunca vai lavar os meus pés. Senhor, humilde e tudo, como é que eu vou negar o Senhor? Orgulho. Nós passamos essa. O pastor que pensa que não pode cair no pecado, vai cair no pecado. A pessoa que já aceitou Cristo, que pensa que é super-homem, super-mulher, na fé, pode cair no pecado. Eu conheço pessoas, eu podia citar até 2 nomes agora, e eu tenho certeza que eu posso pensar nos outros, se quiser pensar, em homens que caíram no pecado. Eu já pensei em 3 agora, está vendo? E vai aumentando. Que caíram, por quê? Pensaram que eram invencíveis, que eu nunca vou fazer isso. Um homem que eu estou pensando, ele escreveu um livro dessa grossura sobre a separação bíblica. E caiu. Traiu a sua esposa saindo com sua própria secretária. Acontece. Então, Pedro começou onde? No orgulho. Veja verso 31. A declaração: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. E depois, no verso 33, mas Pedro respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. O que Pedro fez no seu orgulho? Estava chamando o Senhor Jesus Cristo de quê?
Mentiroso! Já pensou? Não, senhor. O senhor, no pior, está errado, mas estava chamando de mentiroso. Não, eu não. Está totalmente fora da possibilidade. E assim acontece. Pense bem, no seu orgulho. Falar, não, senhor, não é assim comigo, não. Você está desmentindo o Senhor Jesus Cristo, que falou assim. Mas continuando, Pedro foi orgulhoso até negou as palavras do Senhor Jesus Cristo. Por causa da soberba, Pedro achava-se mais sábio do que o Senhor. E ali entrou no caminho para cair no pecado. Orgulho. Você tem orgulho? Você fala, não, senhor, eu não vou fazer isso não. Vai mesmo, vai. É o nosso problema. O ser humano é orgulhoso. Quantas pessoas pentearam seus cabelos? Quer ver se uma pessoa é orgulhosa? Não, tem duas provas. Primeiro, homens, sua esposa chega, tudo bonitinho, já arrumou-se, tudo. Só fala com sua esposa, o que está no seu nariz? O que foi isso? E depois vira e vai ver o que sua esposa vai fazer. Ela vai para o espelho para ver o que está no nariz dela. E depois ela vai voltar e quase bater em você. Mas não tem nada, só. E tudo. Outra, uma pessoa fala, não, mas eu sou muito humilde. Tudo bem. Deixa ela falar. Ela fala, não, mas por que você acha que é muito humilde? Pai, eu não sei de nada, eu sou feio, eu sou baixo, eu sou alto, eu sou gordo, e vai dar dos defeitos, não é? Concordo com ela. Tem razão, você é estúpido. Tem razão, você é gordo demais, alto demais, baixo demais. Concordo com ele, vai ver, ela vai ficar zangada com você. Por quê? Humilde nada, ela é orgulhosa. Ou no caso do homem, ele é orgulhoso. Eu lembro uma vez, eu já fiz a barba e tudo. Aqui no Brasil faz a barba. Já pensou? Lá nos Estados Unidos tira a barba, mas aqui faz. E tudo, mas fez a barba e tudo. E meu filho Samuel falou, pai, não tirou um lugar aí e tal. O que eu fiz? Eu voltei para o banheiro e arrumei. Porque também é homem orgulhoso, todos nós. Pedro entrou no caminho por causa do orgulho. Meus amados, nós temos que ler a palavra de Deus. Tem pessoas que falam, Deus falou, eu creio, então é assim. É errado. Deus falou, é assim, independentemente da sua crença. E com ele, o que ele falou, está feito. Não tem outro. Por causa da soberba, Pedro achava-se mais sábio e ele entrou no caminho do pecado. Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. A palavra de Deus diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito procede a queda. Eu já vi pessoas tão orgulhosas, se chovesse ia afogar-se. Pastor, viu como? Pai, o nariz fica tão alto assim e afogar. E tu tão orgulhoso que seja. E essa foi a situação de Pedro. Este versículo que eu falei antes, 1 Coríntios 10, versos 12 e 13 fala: aquele, pois, que cuida está em pé, olha, não caia. Deus já avisou a gente. Eu acho que eu não posso cair no pecado exatamente naquilo que eu vou cair. Quantas pessoas têm cachorro? Tem quintal também? Às vezes não. Tendo quintal, como é que você anda no quintal? Anda de qualquer jeito? Não, vai escolhendo um lugar para não pisar na anarquia do cachorro. Não é verdade? Nós temos de andar assim na vida cristã. Nós temos de andar cuidadosamente. Estamos entrando talvez um novo trecho da vida. Eu e Dona Suzana, ela fala que nós estamos entrando num novo capítulo da vida. E cada página é uma aventura, na verdade. Então, você está entrando num novo
uma nova etapa, um novo capítulo, tem que orar a Deus, falar: Deus, o que o Senhor quer? Eu quero servir o Senhor. Nós acabamos, o ano passado, oferecemos a fazenda à venda. Sabe de onde vem essa ideia? Eu estava lendo no Velho Testamento e nós estamos enfrentando uma dificuldade que não tem cura. Sabe qual é? A idade. Não tem cura, só tem arrebatamento ou caixão, que seja. Mas estamos orando: Deus, o que o Senhor quer? Dona Suzana já estava cansada, eu estava cansado, mas eu não queria admitir. E tudo. Então começamos a orar. E eu li o Abraão, com 75 anos. Ele tinha uma mudança na sua própria vida. Então eu falei: tudo bem, Deus, eu estou orando ao Senhor, que o Senhor vai enviar alguém para me substituir no acampamento, senão a gente tem que tomar outras providências, sabendo que essa seria a venda. Deus não mandou, e eu procurei, até quase quebrei braços, tentando obrigar pessoas para tomar e tudo, não deu, e tudo. Então Deus encaminhou através da palavra de Deus, e ainda estamos fazendo desse mesmo jeito, nos humilhando diante de Deus, procurando em cada etapa. O Pedro tinha a oportunidade de ouvir a voz do Senhor e poderia falar: Senhor, tudo bem, mas sabe, Senhor, eu não quero te abandonar, eu não quero te decepcionar. Pela sua misericórdia, Pai, me ajuda para não passar nesse caminho. Mas não, ele confiou na sua própria carne, na sua própria espiritualidade e caiu, entrou no caminho. O segundo passo é afastamento. Começar no verso 58 de Mateus. Oi, verso 58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Primeiro é orgulho. Eu nunca. Segundo é afastamento. Já notou na igreja local que o banco mais procurado é qual? Na frente, não é, pastor? Está lá no fundo. Hoje à noite todo mundo vai querer sentar na frente, não é? Nós sentamos, está contando onde está a dona Suzana? No terceiro banco. Ontem eu quebrei a regra. Nós sentamos no quarto banco. Mas quando eu entro numa igreja, a dona Suzana já sabe que é terceiro banco. A gente vai sentar lá. Eu comecei com esse costume quando eu estava estudando na universidade e trabalhando de noite. Trabalhando até meia-noite, 1 da madrugada, dormindo 3, 4 horas, e eu sabia, nós não faltávamos culto. Então íamos para a igreja, sentamos numa igreja que tinha mais de 1000 pessoas frequentes lá. Nós sentamos no terceiro banco. Por quê? Eu sabia que o pastor podia me ver claramente. Só por pura vergonha eu não cochilei. Fiquei acordado. Então, virou costume e tudo. Mas, onde é que acontece em nossas vidas? Nós ficamos orgulhosos, segunda etapa é afastar do Senhor. Não muito longe não, lembra o peso? Nós não afastamos tanto, eu não estou fazendo tudo, eu somente estou matando quarta-feira à noite, porque a gente tem certa responsabilidade e tal, eu fico cansado, se eu for na igreja eu só vou dormir e tudo, então eu fico em casa, tenho as minhas. Tem pessoas que falam assim: não, mas eu tenho que ficar em casa porque eu trabalho fora, eu tenho que limpar a casa. Pensar na mulher. Homem fica em casa: não, eu não vou não porque minha esposa não vai, então eu não quero.
ir sozinho. Então sempre tem desculpa, mas vai afastando devagarzinho. Essa foi a vida de Pedro, ele afastou. Verso 58 então, mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Depois de entrar no caminho do pecado, começamos a ficar longe do Senhor. Abre nas suas Bíblias, segura aqui que botaremos, e no Salmo 1, e vamos ler só versos 1 a 6, e nem preciso comentário, porque Crônicas, realmente, Crônicas, eu estava abrindo e abri a Crônica. Primeiro Salmo, verso 1 a 6, é tão claro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que é o ímpio? Que não tem Cristo como Salvador no contexto de hoje. Naquela época, o que não seguia o Deus verdadeiro, nem se detém no caminho dos pecadores. Quais são? Mesmo grupo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é um grupo que não é só que não segue, mas fica zombando e tudo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Pergunte-se hoje, jovem, criança, adulto, homem, mulher, onde está seu prazer? Está na palavra de Deus? Está lendo a palavra de Deus? Estudando a palavra de Deus? Essa é onde o homem tem que ser bem-aventurado. E na sua lei, medita de dia e de noite. Quantas pessoas foram no culto ontem à noite? Tudo bem. Aquela mensagem tocou. Eu demorei para dormir ontem à noite. Até eu estava fazendo outra mensagem baseada no mesmo texto, seguindo um pouco dos princípios que ele pregou. Foi que tocou no meu coração. Prazer e meditação. O que é meditação? Quantas pessoas já viu a vaca comendo, ruminando, não é? Essa é meditação. É nojento pensar na vaca, ela está quietinha lá e de repente traz na boca de novo para mastigar mais. No ser humano, isso é chamado o quê? É fluxo e tudo, mas come e tudo. Nós temos que fazer isso com a palavra de Deus, mas para fazer isso tem que ter a palavra de Deus dentro do seu coração. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Hoje em dia nós temos aquele evangelho de prosperidade. Você quer ter prosperidade? Medita na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus e não entra no caminho de cair, que começou com orgulho e depois afastamento do Senhor. Já notei na minha vida e nas vidas dos outros, a alegria do Senhor sai da vida quando a gente afasta do Senhor. A vontade de servir Deus, fazendo a sua vontade também sai. Eu já vi pessoas afastam de Deus, o seu modo de pensar muda, que chama a sua visão mundial, a sua filosofia, tudo muda. Como fala, as histórias que conta, como veste, onde anda, o que faz e tudo muda, porque afastou-se do Senhor. Pedro foi o exemplo disso. Anota bem, Pedro ainda não negou o seu Senhor, mas ficou afastado dele. Como eu iniciei a mensagem hoje, eu falei, se você declarasse no seu serviço, com a sua família, na escola e tudo, que você tem Cristo como seu Salvador, está querendo viver por Ele, eles iam rir na sua cara. Falar, não, você não tem jeito não. Então você afastou do Senhor, não está servindo Ele mais. Lembra? Salmo fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Deus fez o homem com a necessidade de companheirismo.
quando ficamos longe de Deus, começamos a procurar amigos do mundo. E os amigos do mundo vai levando a gente para o pior. Pensa bem, você tem água morna, que segundo o Apocalipse é nojento, essa é a nossa época, lá, a idade de Laodiceia. Mas água morna, se você colocar água fria, vai resfriar ou vai esquentar a água morna? É lógico, vai resfriar. Você sendo um crente morna, indo com o povo do mundo, você vai mudar o povo do mundo ou o povo do mundo vai te mudar? A segunda opção é o mais lógico, o mais prático, o mais atual hoje em dia. Pedro ainda não abandonou o Senhor, mas passou mais um degrau naquela direção. Lembra o que Tiago 4,4 diz? Fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quantas pessoas querem que Deus seja o seu inimigo? Quer? Quantos querem? Não. Ué, então não pode ser amigo do mundo. Não pode ser amigo do mundo. Não seja qualquer um aqui, eu também. Eu tenho que ter, a maior amizade é Deus. Segundo lugar é o quê? A minha esposa. E terceiro, vai os irmãos em Cristo. Eu prefiro estar com os irmãos em Cristo do que qualquer outro lugar. Para mim, eu não preciso ir para a igreja, eu quero ir para a igreja, para estar com os irmãos. Ontem à noite foi tão gostoso, a gente já pregou em várias igrejas aqui em Uberlândia. Gente, eu estava cumprimentando, tinha uma senhora que falou até amanhã. Eu falei até, e depois eu lembrei que ela é de outra igreja aqui em Uberlândia, onde eu estou. E tudo, é tão gostoso estar com os irmãos. Afastando de Deus, você vai afastar do povo certo. Afastando do povo certo, você vai andar com o mundo. Andando como o mundo, você vai continuar no caminho para cair. E que queda? Olhe no verso 70. Verso 70. Vamos, 69 e 70 de Mateus 26. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que me diz. E saindo para o vestíbulo, outro criado ouviu, disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, dizendo a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Dizem que o Galileu falou completamente, estragou o hebraico e tudo, falou um dialeto diferente e tudo, todo mundo sabia. Esse é Galileu. Eu não sei se ele falou nós vai, nós foi, nós fica, eu não sei, mas ele falou diferente. Mas tudo disso mostra que Pedro, pelo orgulho, afastou do Senhor e chegou a o negar. Eu não sou. Mas versos próximos vamos ver que não parou aí. Para ele fez mais, ele fez. É lamentável que ele fez uma coisa, mas foi diferente. Ele fez uma escolha. Verso 74, e começou a praguejar e ajudar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou
e lembrou-se. Eu pensei que o pastor ontem à noite ia roubar a minha mensagem, uai. Lembra que ele falou do filho pródigo? Primeira coisa que o filho pródigo fez o quê? Ele lembrou do pai e tudo. Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que disseram: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Tudo bem, Pedro mancou com o Senhor. Pedro negou o Senhor. Pedro até xingou, praguejou e tudo contra o Senhor. Eu não conheço este homem, ele falou. Mas, lembrando as palavras do Senhor, ele chorou amargamente. Ele arrependeu-se do seu pecado. E se eu parasse a mensagem aqui, seria uma mensagem desanimadora, não era? Mas Atos 2, abre lá. Esse homem que negou o Senhor, Atos 2. Vai indo para Atos 2, mas eu pulei um que eu queria citar. João 21, versos 15 a 17 fala: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse mais a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, e sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou o Senhor? Quantas vezes o Senhor falou: Senhor, amas-me? Quando Pedro negou o Senhor, o que aconteceu? Ele chorou amargamente, não é? E nesse que eu já li, e ele falou: não, mesmo que todos te negam, eu nunca negarei. Agora nessa Pedro falou o quê? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Agora ele não negou mais. Ele voltou para o Senhor. E porque ele voltou para o Senhor, Atos 2 mostra o maior sermão, ou um dos maiores, mas o mais importante que poderíamos. Verso 1 de Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E pulando para verso 12. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que é isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, está bêbado. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, levou para as Escrituras. Meus amados, eu não sei onde você está espiritualmente.
Eu não sei, eu nem quero saber. Se precisar ajuda e tudo, pode falar com o seu pastor. Com a Dona Antonieta. Olha, eu estou aqui, pode falar comigo, não é que eu vou substituir seu pastor, não. Mas se quiser sentar e falar, talvez eu falei uma coisa que pegou no seu coração, fala com minha esposa, resolve o problema, sai do caminho para a queda, sai do orgulho, sai de chamar Deus até mentiroso, sai de andar com o pessoal do mundo, sai de negar o Senhor e volta para dizer e viver o seu amor para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Faça isso hoje. Oremos. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de abrir a Tua Palavra. Pai, e a Palavra de Deus não precisava nenhuma palavra minha, mas o Senhor que escolheu pela simples pregação, que o Senhor ia converter as almas. Pai, talvez hoje tenha alguma alma que ainda está precisando da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tem outras, talvez, que já aceitaram o Senhor e já foram transformados pelo Espírito Santo, mas afastaram-se do Senhor, como Pedro afastou. Que eles possam, Pai, confessar o Senhor, como Pedro falou: o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Que eles possam voltar a esta posição e ser grandemente usado, como Pedro foi usado, para pregar a palavra de Deus e ganhar os outros para Cristo. Abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos, já agradecidos. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, pastor Bill. Agora vamos dar um tempinho para vocês tomar uma água, um banheiro, tá? E depois cada um já vai para as suas salas, certo? Salas das crianças lá na casinha, os jovens lá em cima, tá tudo bem. Ok? Então podem ir.